Na questão dos professores, acha que o PS continua a ser o PS? O que o Partido Socialista está a fazer, julgo eu, até porque já gastou muito mais dinheiro noutras despesas que não descongelamento de carreiras, é fazer um braço de ferro com os professores por razões laterais aos professores. Uma razão é para permitir que no resto da função pública também não sejam contadas as carreiras todas, ou seja, porque o problema não é só com os professores. Há também outras carreiras na função pública que não têm a mesma visibilidade, não tiveram a mesma capacidade reivindicativa e, portanto, não se fala. Portanto, o Governo, ao travar os professores, não está só a travar os professores. Em segundo lugar, o Governo também está a utilizar aquilo que tem uma percepção de má vontade contra professores para fazer populismo, dizer estes não podem ter porque estamos a dar do outro lado. Isso cria um problema, um conflito permanente com a escola. E em cima desse conflito permanente com a escola, alguém achou boa ideia ter um discurso populista sobre professores. É absolutamente irresponsável. Acredita que é possível chegar a um entendimento à esquerda no que diz respeito à Lei de Bases da Saúde? Ou, por exemplo, acha que talvez o PSD tenha mais sorte quando ontem, quando apresentou a sua Lei de Bases, disse que esperava resultados numa negociação com o PS e com o Governo? Bem, o PS terá de se definir. A posição do Bloco de Esquerda é clara. Nós apresentámos no Parlamento a proposta que, aliás, foi apresentada há um ano. Mas o PS não está definido, acha que não está definido. Para salvar o SNS. O Partido Socialista teve primeiro uma abordagem de grande distanciamento da proposta de António Arnoux e João Semedo e de propor ao contrário, propor a continuação de algo parecido com o que já existe. Parece-nos que alterou ligeiramente na proposta que é apresentada. Como digo, se a Lei de Bases do Governo tivesse as declarações da Ministra da Saúde feitas base da saúde, era perfeita. O problema é que a Lei de Bases é bastante mais ambígua na relação com os privados do que as declarações da Ministra da Saúde. Há outras matérias onde é preciso andar. Uma das matérias essenciais sobre esta legislatura ainda não ter chegado ao fim é a questão da legislação laboral. E aí nós temos problemas graves com o Partido Socialista, que são conhecidos. O Partido Socialista aliou-se, em boa medida, à direita para manter aquilo que tinha sido a desregulação laboral introduzida pela Troika na legislação portuguesa, e que é preciso desfazer. E na legislação laboral que há de ser debatida também este ano e aqui votada no Parlamento, acha que tem mais expectativas mais positivas do que em relação à Lei de Bases da Saúde, ou mais pessimistas? Porque sou mais pessimista em relação à legislação laboral, como disse. Aí estou bastante preocupado. Na verdade, na generalidade, o Partido Socialista decidiu aliar-se ao PSD e CDS para manter instrumentos como a caducidade unilateral da contratação coletiva, não é? Ou seja, unilateralmente, uma entidade patronal pode sair da caducidade de um contrato coletivo para obrigar à negociação de um novo contrato coletivo em baixa de direitos. E isso é algo que é novo, foi novo no nosso país e que cria algo de muito perverso. Não é novidade para o Bloco de Esquerda que o Partido Socialista tem, do ponto de vista da legislação laboral, em boa medida, uma visão liberal. Mas há pouco estava a dizer que o governo italiano não é recomendável como aliado desse ponto de vista. Mas o governo italiano atual até tem dito coisas muito semelhantes sobre esse assunto. Há várias frases do ministro do Interior italiano, Matteo Salvini, sobre isso, nomeadamente quando houve este último embate por causa do orçamento italiano, sim, que poderiam ser ditas por um dirigente do Bloco de Esquerda. A aposta no crescimento, o facto de os orçamentos que passaram por Bruxelas terem aumentado a dívida italiana, a necessidade de ter uma... Posso-lhe perguntar uma coisa? Subscreve o que diz Orbán na Hungria ou acha que ele é um parceiro para alguma coisa na Europa? Eu só estou a tentar perceber se, no fundo... Vamos ver o que é que achamos parceiros aconselháveis. Se partilha a visão deles ou não. Ou melhor, se acha que eles estão a dizer o mesmo sobre este assunto ou não. Não é? Sobre a necessidade de os governos não ficarem presos a metas de dívida e de déficit. É só isso que eu estou a tentar perceber. Bem, julgo que é o Duterte das Filipinas que quer privatizar a segurança social e eu presumo que os partidos de direita que em Portugal defendem a privatização da segurança social não o considerem um parceiro. Eu acho que há discussões na política que não têm sentido. Marisa Matias fez um vídeo onde dizia que um segredo bem escondido é que Portugal dá lucro, falando do sustento primário do orçamento, de 6 mil milhões, mas depois o serviço da dívida que levava 8 mil milhões de euros. Portanto, dando a ideia de que se não fosse a dívida, Portugal era um país com lucro, enfim, usando a vossa expressão.
mas não há aqui uma forma inteligente de, ao mesmo tempo, enganar o eleitor, porque, na verdade, nós temos que pagar as nossas dívidas. Se nenhum de nós pagasse as nossas dívidas, todos nós daríamos lucro, ou não? A chatice é que a banca nunca paga as suas dívidas, não é? Ou seja, nós passámos por uma crise financeira em que nacionalizámos todas as perdas, sendo que nunca nacionalizámos ganhos. A dívida financeira, o peso que ela tem no nosso país, não é uma dívida que tenha sido feita para construir hospitais. Não foi uma dívida feita para fazer universidades. Mas teria sido preferível, então, ter deixado cair os bancos e as pessoas que tinham lá o seu dinheiro terem perdido o dinheiro. Era preferível isso. Cada pessoa assumia as suas responsabilidades. Quem tinha dinheiro nos bancos, os bancos iam à falência e perdiam esse dinheiro e começava-se do zero. Está a brincar, não está? Estou a perguntar. Não tem absolutamente sentido nenhum. Aliás, o Bloco de Esquerda sobre essa matéria foi muito claro. Nós defendemos que, quando é preciso, o Estado entra, porque não se deixa naturalmente cair a economia, só que, a seguir, aquilo que é intervencionado pelo Estado é do Estado. E, portanto, fica do Estado e responde pelos critérios de interesse público. Fomos chamados a intervir porque houve uma liberalização que não devia ter existido e uma desregulação do sistema financeiro absolutamente irresponsável. Chegando onde chegámos, aquilo que nós defendemos muito claramente é, sim senhor, é preciso a intervenção pública, só que quem socializa as perdas socializa os ganhos. Acha que o Ministro das Finanças já devia ter agido nessa matéria? O Ministro das Finanças decidiu utilizar o PSD e o CDS para manter a mesma lógica de pagar aos bancos, limpar os bancos com o dinheiro público, para continuarem privados. Não concorda que seja propriamente o melhor Ministro das Finanças europeu, como recebeu agora o prémio? Eu julgo que para os critérios europeus provavelmente é verdade. Eu pergunto-me se a União Europeia está em tão boa forma que nós possamos achar os critérios europeus os critérios ideais para o nosso país. Podemos tirar a conclusão de que num governo em que participasse o Bloco de Esquerda, mesmo que fosse com o PS, não haveria lugar para um ministro com as características de Mário Centeno? Não sei de que características é que está a falar. Do ponto de vista negocial, não tenho nenhuma razão de queixa do ministro Mário Centeno. Trabalhámos das com políticas ele que ele tem posto... Do ponto de vista político temos uma oposição clara, mas eu lembro que o programa macroeconómico foi apresentado por Mário Centeno e que o Partido Socialista levou a eleições em 2015, foi, na verdade, limitado pelo acordo, muito limitado. Lembram seguramente da ideia de crédito fiscal, que era uma forma de financiar patrões para salários baixos. Essa ideia nunca pôde ser executada, porque o acordo não deixou. O regime conciliatório de despedimento também era uma ideia, o congelamento de pensões. Tudo isso estava no programa macroeconómico de Mário Centeno e nada disso foi aplicado. Mas ele continua a pensar exatamente da mesma maneira. Mas não fez, pois não? É verdade que não fez, mas está preparada para voltar a ter um governo socialista. Veja bem, eu não sou do Ministro Partido das Socialista. Digamos assim, eu julgo que Mário Mas Centeno teve com o nunca Partido vai aderir ao Socialista, Bloco de apoiou o Esquerda governo do e Partido não Socialista será estes 3 convidável anos. pelo Bloco de Esquerda. Se pergunta, Mário Centeno é Ministro das Finanças do Bloco de Esquerda? Pois acho difícil. Não tem nenhum sentido, nem Mário Centeno com certeza se sentiria confortável nessa posição, nem tem nenhum sentido. As nossas divergências são naturais, são públicas, são conhecidas. Numa entrevista que deu ao Observador, por alturas do orçamento, Jerónimo de Sousa teve alguma dificuldade em classificar o Bloco de Esquerda como um partido de esquerda. Porquê que acha que ele tinha essas dúvidas? Acho que não tem. Até fico surpreendida. Olha que teve. Sim, teve. Insistimos várias vezes e ele nunca se... Nós temos diferenças grandes com o Partido Comunista que são conhecidas, nomeadamente do ponto de vista, tanto do ponto de vista de balanços que fazemos sobre experiências concretas e experiências internacionais. Para o Bloco de Esquerda, as questões da democracia, do pluralismo, da liberdade de expressão nunca são pormenores que nós possamos esquecer. Agora, entendamos, nós temos votado, e com orgulho e gosto, com o Partido Comunista Português, propostas que são extraordinariamente importantes, do ponto de vista do controle público de setores estratégicos da economia, do ponto de vista do emprego, dos direitos de trabalho, dos salários, das pensões, da resposta à situação de pobreza, de desigualdade, do combate a um sistema financeiro que é absolutamente predador dos nossos recursos. Temos votado em conjunto e eu acho muito bem que o façamos. Acho que o Partido Comunista é uma parte integrante deste processo e não tenho dúvida nenhuma que é essencial a ideias de desenvolvimento para o país. O Bloco fala de si próprio como a esquerda, identifica-se como a esquerda, ou pertencendo às forças de esquerda, mas é também muitas vezes classificado como partido de extrema esquerda. A Catarina Martins identifica-se com essa classificação, assume que o Bloco está... Isso é um insulto. Normalmente é tirado ao Bloco de Esquerda que não tem nenhuma razão de ser. Não se identifica com isso? Eu compreendo e até me agradam definições como esquerda radical, fazem essa diferença. A esquerda radical tem a ver com a raiz da esquerda, não é? A raiz
das lutas, e, portanto, tem todo sentido. Extrema-esquerda normalmente está associada, normalmente não está associada tanto para a esquerda como para a direita, a totalitarismos, a perseguição, a ódio. Não encontram absolutamente nada disso no Bloco de Esquerda, com certeza. E que balanço é que faz deste presidente, que vai agora fazer 3 anos de que foi eleito, que tem mostrado poder para, por exemplo, conseguir que o governo demitisse uma ministra na crise dos incêndios e, ao mesmo tempo, é um presidente, digamos, mais surpreendente, que telefona para programas da manhã para dar os parabéns e desejar felicidades. Que balanço é que o Bloco faz deste mandato presidencial? Confesso que há atitudes do Sr. Presidente que eu não sou capaz de perceber e não tentarei explicar. Em todo o caso, bem, Marcelo Rebelo de Sousa é um homem de direita, é um homem que se posicionou claramente sobre a necessidade de ter muito cuidado com as alterações na Lei de Bases da Saúde, porque quer proteger o setor privado, não é? E a capacidade de financiamento que eles têm através do Estado, no setor privado da saúde, e, portanto, aí claramente nós temos divergências grandes. Mas é verdade que é um presidente que compreendeu que a democracia é para ser respeitada. Ou seja, lembro que nós tivemos as últimas eleições e a tomada de posse deste governo com Cavaco Silva, que era um homem que achava que não podia haver acordos com partidos como o Bloco de Esquerda e o PCP, mesmo que tivessem tido votos para isso, para condicionar uma solução de governo. Marcelo Rebelo de Sousa não é assim. Falámos de Marcelo Rebelo de Sousa, mas não falámos de António Costa. Que avaliação é que lhe faz? Consegue apontar-me um ponto positivo e outro negativo? Eu julgo que o ter compreendido a necessidade de negociar e ter tido a capacidade para o fazer, porque era preciso as duas coisas, é seguramente importante, é um ponto positivo, e nós fizemos este percurso, não sem solavancos, mas temos-lo feito, julgo eu, de uma forma que muitos de nós não imaginavam que fosse possível, e julgo que há uma franqueza nas nossas conversas que lhe assinalo como importante. Tende, às vezes, eu não diria que não seja atento aos problemas, porque é atento aos problemas, mas às vezes, se calhar, tem uma esperança de que eles se levam mais depressa e precisavam de um pouco mais de olhar.